Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a Sala de Emergência. Esse é o podcast Sala de Emergência do Corém Santa Catarina. É uma produção realizada durante o primeiro Congresso de Enfermagem de Urgência e Emergência do Corém Santa Catarina no ano de 2025. Esse congresso é um evento realizado em Florianópolis, na capital catarinense, e reúne mais de 300 profissionais da área que atuam na urgência e emergência de todas as regiões do estado catarinense para debater e fomentar um pouco mais as discussões sobre os avanços da enfermagem, né, nessa área aqui no nosso estado. Esse é o primeiro episódio do podcast Sala de Emergência e ele se chama A Nova Era da Enfermagem nas Emergências. Você está nos acompanhando pelo YouTube do Corém Santa Catarina. Então não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube do Corém. Tem um botão logo aqui abaixo desse vídeo para você se inscrever e clicar no sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina que chega até você por meio do YouTube. Eu sou Nicolas Quadro e para conversar nesse primeiro episódio do Sala de Emergência, eu tenho a honra de apresentar e de convidar nosso glorioso Sérgio Martucci. O Sérgio, ele é enfermeiro, assessor técnico do COFEM, mestre em Ciências da Saúde, palestrou também aqui no primeiro Congresso de Urgência e Emergência e um profissional com uma experiência vasta, uma ampla experiência nessa área da urgência e emergência. Sérgio, seja bem-vindo ao Sala de Emergência e muito obrigado por aceitar esse convite, por vir até o Congresso. Acho que o pessoal tem muito a crescer e a aprender contigo aqui no nosso podcast. Obrigado. Bom dia, Nicolas. A gratidão é toda minha em poder dividir com você e com todos que estão conosco aqui nesse momento. Ontem já na palestra, hoje mais uma mesa redonda. Parte da minha vida profissional, talvez a maior, dentro da emergência, dentro da enfermagem. Bom tópico. Já vamos iniciar por aí. Como que a emergência chegou até o Sérgio ou o Sérgio chegou até a emergência? Como que esses caminhos se cruzaram ao longo desses últimos anos aí de carreira? Veja, nós não podemos jamais abandonar o passado. Não podemos viver do passado. Perfeito. Mas a história traz para nós muitos elementos para nós entendermos por que estamos aqui e, deste momento, para onde nós vamos. Eu comecei a trabalhar na enfermagem em 1982, na Santa Casa de uma cidade chamada Ourinhos, no interior de São Paulo, onde eu era atendente de enfermagem. Sabe quantos anos eu tinha, Não, Nicolas? Você não vai acreditar. vou Eu chutar. entrei na chuta, 18? 16 anos. Ui. De menor de idade, fui ser atendente de enfermagem, trabalhar na clínica médica, a gente começava dando banho nos pacientes, depois aprendi a dar medicação com seringa de vidro, agulha de inox. A gente não tinha toda a tecnologia, imagina, Perfeito. que, que temos hoje. Bem, em algum momento desta minha trajetória lá na Santa Casa, eu fiquei experiente, com 1 ano de experiência, eu fui trabalhar à noite e Uhum. no pronto-socorro, porque eu era o único homem, com 17 anos, a trabalhar no plantão noturno da Santa Casa. Muito bem, eu estava lá e a gente recebia muitos pacientes, vítimas de queimaduras, de ferimento por arma branca, aquela região, uma região de plantação de cana, muita cana, e eles brigavam muito, né? Tinha muita agressão Sim. a mulheres, e as mulheres colocavam fogo nos maridos, né? Jogava álcool e botava fogo. Bom, um belo dia eu estava lá no pronto-socorro, chegou uma viatura da Polícia Civil, preto e branco, um veraneio, encostou lá e disse assim: eu preciso de alguém para atender uma pessoa que está em surto na casa dela. Ele tá lá revoltado, trancado no quarto com a família, e ele está surtado. Bom, o que o médico fez? Que né, o pessoal chegou lá na conclusão: vai lá o Sérgio. Aí eu fiz uma maletinha assim de metal, na época, uma caixinha de metal, pus várias drogas pesadíssimas, um aparelho de pressão, né, o E estetoscópio, foi. entrei na viatura da polícia com mais 3 policiais e fui. Entrei lá, cheguei, a casa estava destruída. A casa estava destruída. E ele no quarto, trancado com a família. Bati na porta, gritando, tal. Olha, eu sou da Santa Casa,
eu sou enfermeiro, né, entre aspas, né? Aham. Vim aqui ajudar o senhor. Aí ele abriu a porta assim, me olhou, eu de branco, pode entrar. Do jeito que eu entrei, ele estava com 2 revólveres na mão, 2. Imediatamente ele pôs um na minha cabeça. Eu com 17 anos, 1983. Nossa. Pôs o revólver na minha cabeça, entrou, vamos rezar? Eu agora eu dou risada, né, mas foi Mas um rezo vamos. que eles fizeram. Bom, eu sei que isso devia ser umas 11 horas, talvez, meia-noite. Ele ameaçava, ele dava tiro para cima, ameaçava matar a mulher, 2 filhas chorando muito, né. Até que lá pelas 3, 4 horas da Não, isso aí manhã, foi madrugada dentro. sim, foi embora. Hã. Umas 3, 4 horas da manhã, eu convenci eu o convenci a medir a pressão dele. Medi a pressão, falou: "Sua pressão está muito alta, você vai ter um treco". Aí ele assustou. E: "Olha, eu tenho uma medicação aqui ótima para pressão alta". Ele deixou eu pegar a veia dele e fazer a medicação. Era Dolantina, era uma cacetada, né. Fiz, aí ele apagou, né, caiu a arma da mão, a polícia entrou e levou ele, tudo bem. Ah, você vai lá, tem depois de muitos anos eu fiquei pensando no risco que eu corri, né. Aham. E a gente não Que na imagina. hora, às vezes, não consegue refletir. Não, O porque o você está ali, tá né. numa situação de Então, foi o trauma. primeiro momento da minha vida que eu enfrentei uma situação de urgência e emergência com um paciente psiquiátrico. Certeza que esse episódio ele, acabou te moldando um pouco também, né, logicamente nesses primeiros anos ali de carreira, ele moldou o que foi o Sérgio e até um pouco do que é o Sérgio até hoje, né. Lógico que, como você mesmo disse, as tecnologias evoluíram, a enfermagem evoluiu, a emergência evoluiu, mas todo mundo é construído por um pedacinho da sua própria história, né. Então esse episódio, se você lembra até hoje, é porque ele é marcante. E, acho que tentando fazer um gancho aqui, pra tentar relacionar com o pessoal de casa, você acha que resumir a urgência e emergência é um pouco de episódios como esse, episódios caóticos num dia, no outro dia um episódio completamente diferente. Cada dia o profissional de enfermagem vai enfrentar vai enfrentar uma batalha, uma situação diferente. Como que é resumir a vida e a carreira de um profissional que atua nessa área? A gente precisa entender que a emergência, ela tem alguns momentos, alguns lugares específicos, né. Eu sempre falo para os meus alunos, para todos, né, paciente que tem um trauma de tórax, levou um tiro, caiu ou bateu a cabeça, teve um trauma de crânio, o trauma de crânio é igual na rua, é igual na UPA, é igual no hospital, a clínica é a Uhum. mesma. O que muda é o recurso que você tem para oferecer de melhor para esse paciente. Então, você estando de plantão, por exemplo, no atendimento pré-hospitalar, você está sujeito a todos os tipos de atendimento. Eu trabalhei 25 anos no GRAU, que é o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências do Estado de São Paulo, que é uma combinação entre médico, enfermeiro civil e mais o Corpo de Bombeiros. Então, nós ficávamos aquartelados, dava plantão 24 horas por semana, né, um plantão de 24 horas, e ali a gente estava sujeito a todo tipo de ocorrência. Seja uma parada cardíaca, um paciente com insuficiência respiratória, Uhum. uma criança afogada, queda de moto, ferimento por arma de fogo, violência interpessoal, violência em presídios, incêndios e daí por diante. Mas você pode atender 10 quedas de moto no mesmo plantão. Nenhuma é igual à outra. Nenhum paciente é igual ao outro, nenhuma situação é igual à outra. O profissional, ele tem que estar muito preparado para aquilo que ele vai encontrar, Uhum. porque ele pode chegar simplesmente entre aspas, né? O paciente está caído, caiu de moto, sozinho, aquela comoção social, você atende, ótimo. Da mesma forma que você pode estar em um local que é uma cena de crime, e você está sujeito, como aconteceu comigo, Sim. de repente você está no meio de um tiroteio, um atendimento lá na Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, em São Paulo, uma colisão de 2 veículos de passeio em alta velocidade, a gente não sabe a história que levou a esse acidente, e a gente está lá atendendo, bombeiro, a gente, tudo lá tal, e de repente começa um tiroteio. Era só bala para tudo quanto é Meu lado. amigo. E a premissa básica do pré-hospitalar, isso no meio do atendimento, tá? Uma premissa básica do atendimento pré-hospitalar. Segurança sua. A gente fala segurança da cena. Se a cena está insegura, você não entra. Uhum. E tem várias, tiveram e tem no dia a dia várias situações
onde os profissionais que estão atendendo sofrem algum tipo de acidente ou um ferimento, a ocorrência acaba do ponto de vista emocional. Você Sim. está com um colega seu que dá plantão com você, que convive com você, vítima para você atender. Bom, aí eu vou para a UPA ou vou para a sala de emergência de um grande hospital levar esse paciente. A estrutura é Uhum. muito mais adequada. Você está protegido pelas paredes, a população não acessa você, Uhum. o que você falar ali, você está falando para profissionais de enfermagem. Muitas vezes na rua você usa alguns termos, e hoje, principalmente com a questão do celular, isso é um perigo, né? Que a Uhum. população interpreta diferente e vem a querer agredir a guarnição, né, os profissionais que estão atendendo. Falando um pouco sobre essa mudança, e evolução, dessa atuação do enfermeiro emergencista, nos últimos 10, 15 anos, a tecnologia e o celular, ela trouxe coisas boas e trouxe coisas ruins para todas as áreas da sociedade. Eu imagino que a enfermagem não seja diferente disso. Mas a gente passou por, né, ao longo dos últimos 5, 6 anos ali, envolvendo também a pandemia, um período que toda a enfermagem, e todas as equipes de saúde, elas foram repensadas de um âmbito mais global, social, do tamanho da sua relevância, o tamanho da sua importância. Aonde entra a enfermagem, de emergência, urgência e emergência, nessa reflexão? O povo, ele começa a valorizar mais essa profissão, ele desvaloriza mais essa profissão? Quais foram os impactos dessa mudança, dessa pandemia, para quem atua especificamente na urgência e emergência? Olha, na época da pandemia, quando você fala em 10, 15 anos, para mim é muito recente. Muito recente, né? Para quem tem um escopo maior. Para você ter ideia, o primeiro serviço de emergência que eu entrei, que foi em 1995, 95, Uhum. não existia celular, não existia essa tecnologia toda. Malemar tinha alguém que tinha um computador lá, alguma coisa, né? Que era o MS-DOS. Nó. Você conheceu, amigo? Não, mas já ouvi falar. Então, é assim, esse tempo para mim de 10, 15 anos é muito recente. Eh, Pessoas e profissionais como eu viveram a época que não tinha tecnologia quase nenhuma para hoje de uma tecnologia extremamente Exato. avançada e vai saber o que vai acontecer daqui a 10 Exatamente. anos. Bem, o celular ajuda muito, ele é um meio de comunicação fantástico, ele é um meio em que a gente pode, de repente, alguém tá gravando a ocorrência, o atendimento, e a gente usar aquilo profissionalmente para você discutir a ocorrência, Claro. né, para essa função, vamos dizer, profissional. Portanto, aliás, Entretanto, contudo. entretanto, contudo, todavia, tem uma questão, né? Quando usam destas imagens para outros fins, midiáticos, por exemplo. Claro, todo mundo acho que está cada vez mais, sobre os holofotes, assim, né? A qualquer momento alguém pode aparecer com o celular e te gravar no meu trabalho, no seu trabalho, no dia a dia. Então, o profissional de enfermagem que atende, vai às ruas e tá com a população o tempo inteiro, também está sobre esse E holofote. você não vai falar para o pessoal, desliga o celular, você apanha na rua. Não É, existe isso, desliga o celular. O que ele vai fazer com a imagem é problema dele, não é. é meu. Então, eu penso que os profissionais de enfermagem que estão assistindo a nós aqui, que atende na rua, o pessoal vai filmar, infelizmente pode usar para o bem, pode usar para o mal. Existe aquela reportagem que eles falam marrom, né? Você deve conhecer melhor que isso, que eles pegam uma entrevista, vão fazendo cortes Ah, e sim, monta aquilo sim. para prejudicar a pessoa, para Exato. criar polêmica. Exatamente. Quanto que a gente não viu disso na televisão ainda, não é nem em rede social. E, por outro lado, quando surgiu essa questão, não só a enfermagem, como todas as profissões da saúde, começaram a colocar muitas cenas expondo as pessoas no Facebook. Antes era só Facebook. Uhum, agora tem uma Como é que infinidade chamava de plataformas. aquele outro, O antes, o Orkut, Orkut. essas coisas aí, né? Agora, Instagram. Tanto é que em 2017 mudou o nosso código de ética, né? Uhum. E está mudando de novo, está em plena consulta pública, nos Coréns, para a gente atualizar o código de ética dos profissionais de enfermagem. Por quê? A ética, o exercício profissional, a tecnologia, as realidades mudam. Mudam do que era lá em 80, lá quando eu entrei agora, mudou muito. Então,
a regulação, as normas precisam ser atualizadas. Claro. Então, hoje não é permitido ao profissional filmar ocorrências, filmar situações adversas e publicar no Instagram. Se eu for fazer um uso para a ciência, Uhum. né, então nós temos aí, mesmo assim, preservando a identidade do paciente, você pode falar da situação, transformar num caso clínico para estudar, tudo bem, mas usar isso para Como- autopromoção, principalmente, não, isso a gente não pode aceitar. Levando em consideração tecnologias antigas, novas, tudo, quais são as habilidades técnicas que um profissional que atua no SAMU, que atua na UPA, no pronto-socorro, ele precisa ter para ter o sucesso e, enfim, ter um bom andamento do seu serviço na urgência e emergência. Aí eu posso estar falando não só da habilidade técnica de manusear um equipamento, mas também habilidades sociais de lidar com o entorno, como você mesmo citou. O que o profissional precisa ter? Hoje, a gente tem uma vasta tecnologia. Para você ter ideia, existe um tratamento que é usado na parada cardíaca em grandes hospitais, grandes centros, na Europa, bastante, que se chama ECMO, que é você, o paciente em parada cardiorrespiratória, Uhum. você faz uma canulação das artérias e das veias e faz uma circulação externa de todo o sangue do paciente, para melhorar a condição de retorno dos batimentos cardíacos. Isso, hoje, que era feito só em hospital, cabe dentro de uma ambulância. Então, é um dos procedimentos mais avançados que se tem e recentes no pré-hospitalar. No hospital é mais comum. Uhum. Nos grandes hospitais, privados ou públicos, é mais comum hoje você ter ECMO. Você tem hoje aqueles massageadores automáticos Sim. que ajudam muito. Pois veja, na parada cardiorrespiratória, o mais importante o que, que é? Você interromper ao mínimo as compressões cardíacas. Esse equipamento não interrompe. Você programa ele Claro. para parar a cada 2 minutos para fazer as avaliações. E ele manda Mas ver. imagina, você atender uma pessoa lá dentro da casa, né, em reanimação, Sim. e você vai levar ele em reanimação para o hospital. Por exemplo, o suporte básico de vida, que a gente fala aqui nessa obra que a gente está lançando aqui, entre tirar ele da casa dele e pôr dentro da ambulância, ele está sem compressão. A hora que eu coloco ele na viatura, na Uhum. ambulância, até o hospital, às vezes 10, 15 minutos, vai um profissional comprimindo, né? Fazendo compressão, ventilação, mas jamais adequado para a condição que ele precisa. Não existe nenhum estudo científico que diz que massagem cardíaca, compressão cardíaca dentro das viaturas, feito por pessoas, melhora o prognóstico de sobrevida dos pacientes. Agora, se eu tenho esse equipamento, que ele faz a compressão sozinho, ótimo, porque Sim. ele é efetivo. Você prende no tórax do paciente, muito mais efetivo. Mas mesmo com esses equipamentos, o profissional ele ainda precisa ter o domínio de liderar a ocorrência, enfim, olhar clínico, ser um gestor também. Então, existe uma. É igual a gente fala das IAs, né? A IA vai substituir muita coisa, mas sempre tem que ter um humano ali atrás para programar ou para direcionar. Então, o enfermeiro, o profissional de enfermagem que atua, ele também precisa desse conhecimento, mesmo com todos os auxílios, né? Claro. Veja, nada substitui o toque e o olhar humano. Nada. A clínica do paciente, como você falou, a avaliação do paciente, como você falou. Eu posso simplesmente, vou fazer um eletrocardiograma do doente para ver se ele tem uma alteração que possa sugerir um infarto agudo do miocárdio. Se eu inverter um dos cabos do eletrocardiograma, Uhum. eu tenho um traçado totalmente diferente. Aí eu bato o olho e vou avaliar o eletro sem avaliar o doente. Eu vou dar o quê? Um diagnóstico errado, uma hipótese diagnóstica totalmente errado. Então, veja, tudo parte do princípio, aliás, o básico de tudo é o conhecimento. Sem conhecimento, você não sai do lugar. Sem conhecimento, você não consegue conversar com as pessoas olhando no mesmo nível. A gente não deve conversar com as pessoas, clinicamente falando, né? Desta forma, impondo o seu poder, e nem assim, sob refém de alguém que tenha um conhecimento
maior que o seu. Você precisa O que diga ter um conhecimento. conversar olhando para ele. Não quero entrar na profissão do outro, Exato. mas se eu sou um profissional de urgência e emergência, eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber para que serve a adrenalina, eu tenho que saber para que serve a noradrenalina, que hora que vai entrar, que hora que não vai entrar, que hora que eu vou ligar um equipamento, que hora que eu não posso ligar um equipamento, se eu posso dar o choque no paciente, se eu não... Isso precede de conhecimento Sim. e de avaliação clínica do doente. Para você ter a melhor condição de avaliação clínica, né, que é ver se o doente respira, se não respira, se tem batimento, se não tem batimento, se o trauma é um trauma grave a ponto de necessitar de um suporte avançado de vida, quais os sinais do trauma de crânio, ele precisa ser entubado, ter uma via aérea, que hora que eu faço uma punção intraóssea que eu falei ontem. Exato. Não é simplesmente você saber fazer o procedimento, é saber a hora que você tem que fazer E o qual? procedimento. Exato. Olha, aonde está essa base? No conhecimento. E hoje, infelizmente, nós temos uma condição que as pessoas têm se apoiado no tecnicismo e esquecido das mãos, da avaliação, do olhar, do toque, do exame físico, da anamnese desse paciente. Bom, o pessoal que já está nos acompanhando, seja estudante da área da enfermagem ou recém-formado também, que já tá trabalhando, já está na profissão, dicas valiosas aí do nosso convidado Sérgio Martucci. Esse é o primeiro episódio do Sala de Emergência, ele se chama A Nova Era da Enfermagem nas Emergências, e já nos encaminhando para a reta final, queria que o Sérgio primeiro apresentasse um pouco dessa obra que foi citada agora, né, Sérgio? Fala um pouquinho desse livro, você citou ele aqui também durante o congresso, sobre o que fala essa obra, desde quando esses estudos que você construiu foram feitos para elaborar esse produto que está aí na nossa mesa agora. Vou pedir para tu mostrar ele para a câmera na tua frente também e apresenta um pouco também desse teu trabalho em forma de livro. Legal. Esse é o segundo livro que eu participo, né, na construção como autor dele, e ele fala sobre suporte básico de vida, né, atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas e traumáticas. Ele foi lançado em agosto desse ano, de 2025, então ele está muito atualizado. Nós usamos muitas referências, e tem aqui sim referência dos cursos que a gente chama sopa de letrinhas, com todo respeito, que é o PAUS, o ACLS, o PHTLS, o ATCN. Então, todos esses guidelines internacionais trazem para a gente as situações mais atuais para você atender o paciente, mas na linguagem deles. O que você faz nos Estados Unidos, o que o paramédico faz nos Estados Unidos, o socorrista não pode fazer aqui. Até porque precisamos deixar bem claro que não existe a profissão de paramédicos no Brasil. Não existe a profissão de paramédicos no Brasil. Existe a profissão de socorrista, existe o auxiliar, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, né, o médico, enfim. Mas não existe paramédico no Brasil. Então a pessoa às vezes lê esse livro lá dos Estados Unidos, que maravilhoso, que dita as diretrizes no mundo. Mas não se aplica tanto. Mas não se aplica, porque o código de ética, as leis daquele país, ou da Europa, ou da Alemanha, ou do Japão, é diferente do Brasil. Então, esta obra, escrita por mim e pelo Antônio Cláudio de Oliveira, que eu deixo aqui um grande abraço, e para ele eu faço a menção à minha turma da faculdade, que eu me formei em 92, na PUC de Campinas, nós pegamos todos esses guidelines internacionais e trouxemos para a nossa realidade. Legal. Então, o começo do livro ele tem legislação, ele fala sobre segurança do paciente, ele fala sobre indicadores da assistência no pré-hospitalar, porque ele é voltado sobre pré-hospitalar. Daí tem uma parte de clínica de atendimento clínico, uma parte de atendimento ao paciente traumatizado e, por fim, o atendimento em áreas remotas. Então, é a nossa realidade do atendimento suporte básico de vida no Brasil. Sérgio, dá para dizer que você tem um grande orgulho de atuar na área de emergência? Você tocou agora num ponto sensível. Você fala e os seus olhos brilham, então esse é um indicativo para mim de que há um orgulho aqui de atuar nessa área. Como você falou no começo, tem coisas que moldam a gente na vida e na carreira profissional.
E muitas vezes nós não percebemos isso no dia a dia. Você só vai perceber o seu crescimento, o que você produziu ou deixou de produzir, Aham. né, de aprender, de engrandecer e principalmente de oferecer o melhor para a população, para os seus pacientes, muitos e muitos anos depois que tudo começou. E quando você para em algum momento, e isto é necessário, e olha para tudo que você já fez, de onde você começou e aonde você chegou, nós percebemos o quanto a vida, para quem se propõe a ela, leva você ao lugar que você quer. A emergência me trouxe aonde eu estou hoje. Nunca, jamais sozinho. Com muitas pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, que talvez, Nicolas, eu não consiga jamais retribuir a pessoa que me ajudou em certos momentos, e muitos me ajudaram, Claro. mas eu posso ajudar você, eu posso ajudar a ele, eu posso ajudar a ele, e ele, por conseguinte, vai ajudar a outro, a outro. O que é isso? É o ciclo do bem. Quando nós nos sustentamos num ciclo de boas venturas, de caráter, de sustentação, a gente só cresce. E aqueles que me bateram, que me batem, que me questionam, que tentam me diminuir, me fortalecem. Porque eu volto lá no conhecimento e vou estudar. Será que eu errei? Mas, além disso tudo, tem uma coisa que é a atitude das pessoas. A atitude das pessoas é que faz a diferença no contexto, seja pessoal, seja profissional. E na emergência, a atitude é isto. Você não tem tempo para pensar. Você está numa situação no pré-hospitalar, na rua, totalmente adverso, no meio do mato, na ribanceira, dentro do rio, no meio de um tiroteio. Você tem que pensar muito rápido. Então, a atitude, ela tem que ser, talvez, a melhor e a maior competência desse profissional de urgência e emergência. Impecável. Eu vou deixar, eu até esqueci de mencionar, mas a obra do Sérgio, Suporte Básico de Vida, eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se tiver outros canais até onde o profissional pode encontrar esse produto para adquirir, sinta-se livre para avisar também, Sérgio. A gente está deixando aqui o arroba do Sérgio, né? Tem Instagram, Sérgio? Sim, Sérgio Martucci. Então, Sérgio Martucci no Instagram. Não esqueça de conferir esse conteúdo. Considerações finais. Chegamos ao fim do nosso episódio. Pô, muito obrigado, Sérgio. Foi um papo breve, mas bem tocante, bem legal. O nosso objetivo é justamente comunicar com você, profissional de enfermagem, para que você se sinta iluminado por algumas ideias. A gente vai ter uma série de episódios, a gente já estão disponíveis aí aqui do lado do YouTube para você, então não deixe de conferir. O nosso YouTube é o YouTube do Corém Santa Catarina, e todos os episódios estão aqui na lateral, aqui embaixo nos vídeos relacionados para você poder conferir. Muito obrigado mais uma vez. Algo mais a dizer sobre o primeiro Congresso de Enfermagem de Urgência e Emergência do Corém Santa Catarina? Que evento maravilhoso. Que oportunidade maravilhosa de falar com as pessoas, de conhecer as pessoas, de receber, de abraçar, de manter uma relação interpessoal tão intensa, tão respeitosa como está acontecendo nesse evento. Eu sou muito grato ao Corém, ao Henrique, à presidente do Corém Santa Catarina, e digo para você, é preciso coragem, aquela coragem que vem do coração. Não a coragem de você enfrentar, de você brigar, de você bater. Não, a coragem que vem do coração. E de onde vem essa sustentação? Da família, de Deus, dos amigos. E por isso eu sou extremamente grato à enfermagem, faria tudo de novo, um pouquinho melhor, né? Mas tudo de novo, porque se eu estou aqui onde estou hoje, é por conta da enfermagem. Esse foi Sérgio Martucci, né, no episódio A Nova Era da Enfermagem nas Emergências, o primeiro episódio do podcast Sala de Emergência do Corém Santa Catarina, desenvolvido durante o primeiro Congresso de Enfermagem de Urgência e Emergência. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e só rolar para cá para conferir os demais episódios. Tchau, tchau.